quando chega na igreja, coloca a carta, dobra-se em cima e começa a orar. E a oração é bem simples. Ele diz: Senhor Deus, imagina a cena, tu que estás entronizado entre os querubins, em cima da carta, tu Deus que criou os céus, o universo e tudo o que nele há, olha para essa carta e lê ela. Tudo que está aqui é verdade. Os assírios destruíram as nações e jogaram os deuses deles no fogo, porque não eram Deus, eram obra de madeira, era obra de pedra esculpida pela mão do homem. Mas tu és o único Deus vivo, tu és o Deus de Israel. Me dá uma resposta. A Bíblia diz que Deus vai à casa do profeta. E Isaías manda um mensageiro para Ezequias ainda no templo. E a mensagem de Isaías que Deus mandou era: Ezequias, escuta o que diz o Senhor. Isso é que é Deus. Eu ouvi a carta que você me mostrou, eu li. E eu digo a você que não tema medo de Senaqueribe, porque ele me afrontou, ele bateu de frente comigo, e agora sou eu que vou intervir. Ele não vai destruir Judá e nem Jerusalém. Ele não vai fazer vocês beber urina. Ele não vai fazer vocês passar fome, porque agora sou eu que vou colocar um anzol na venta dele, vou colocar um freio na boca dele, e vou fazer ele voltar por onde ele veio, para saber que ainda há Deus em Judá. Diga para quem está ao seu lado: Deus ainda lê pedido de crente. Deus ainda lê, Deus ainda ouve pedido de crente. Descanse. Descanse. E Deus intervém. Em síntese, o pior exército, o maior e o mais temível, já estava em caminho para Judá. Param porque a noite chegou e se acampam. Naquela noite, não precisou Miguel, um anjo. Deus disse: vai lá e resolve isso para mim. Em uma noite só, 185 mil soldados dos assírios foram exterminados. Quando o povo e o rei acordam de manhã, só havia cadáver, diz a Bíblia. O povo virou a batata da perna, sebo na canela e chispa para casa, correram com medo. O rei também correu, foi adorar os seus deuses, e os seus próprios filhos mataram Senaqueribe. Agora imagina a notícia. Os irmãos viram que ontem, hoje, esses dias, jornais, televisão, rádio, a notícia em foco, que cobriu até a necessidade ou a evidência da vacina, foi os Estados Unidos. Porque a invasão do Capitólio, do Congresso americano. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta e econômica. Então todos se voltaram para ele, e tudo o que acontece, a gente muitas vezes sabe mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Agora imagina que a Síria era um Estados Unidos da época. E agora a notícia começa a se espalhar porque as nações batiam a perna com medo deles. E a notícia era: o exército de Senaqueribe morreu, acabou. E o rei acabou de morrer. Aí a pergunta era uma só:
Quem foi o gigante que fez isso? A resposta era uma só: o Deus de Ezequias resolveu isso. O Deus de Ezequias. Agora, por todos os lados, a notícia vem. O nome de Ezequias vai se espalhando. Em síntese, o orgulho vem. Aí é onde está o perigo. E nas entrelinhas, porque não teria outro motivo, Ezequias começa a fazer aliança com quem não devia. Aí Isaías diz: naqueles dias, primeiro versículo do capítulo 20, ou Isaías 38. Naqueles dias, ou naqueles tempos, Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. E aquela enfermidade não era para outra coisa a não ser para a morte. Quando a gente lê a biografia de Ezequias, a gente chora sem querer. A biografia diz que ele ultrapassa o contexto do corpo humano, porque a ciência, a medicina diz que quando a gente morre, enquanto o sangue está correndo, oxigenado, os órgãos não se decompõem. Mas quando o sangue perde a oxigenização, morreu. Primeira coisa, o inchaço, o sangue perdeu oxigênio. Então o cérebro, o fígado, começa a se decompor, porque morreu. Mas a biografia diz que ele começou a apodrecer ainda respirando. Os órgãos internos ficaram podres. E o hálito dele ninguém conseguia suportar de tanta carniça. Agora a doença vai se agravando, a ponto de ir para o lado de fora do corpo. A Bíblia diz que o seu corpo começou a estourar, orifícios, buracos apareciam. Os médicos experientes do rei faziam todo tipo de emplaste, até com bálsamo do Gileade, mas não sarava ele. Agora o homem ficou podre por fora e por dentro e por fora. Ninguém suporta mais. Coloca ele em 4 paredes para esperar o funeral. Sem direito a visitas, sem direito a mais audiência. O grande Ezequias, provocador de avivamento, estava podre por dentro e por fora, trancado em 4 paredes. Mas como qualquer crente que está doente, e o pedido é: manda o pastor vir me ungir, que eu vou sarar. Então dá para perceber que ele ainda tinha esperança, porque a narrativa diz que Isaías não tinha visitado ele ainda. O caso estava tão feio que o profeta Isaías não foi. Aí Deus vai de Isaías: vai lá na casa de Ezequias. Ele está trancado em 4 paredes, está podre. E diga a ele que chegou o fim. Quando ele ouve a porta, eu quero acreditar, do aposento, que ele torce a cabeça, ele vê o profeta. Hoje chegou a bênção. Mas Isaías não dá nem a paz do Senhor. Isaías já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Não deu direito nem de pergunta, bate a porta e vai embora. E foi dito aqui que quando um profeta desse nível libera uma palavra, acabou. O mais íntimo dos amigos, o mais sério dos profetas, disse: vai morrer. E agora só sobraram as paredes e mais ninguém. Diga para quem está ao seu lado: só sobrou a parede e nada mais. Ele vira o rosto para a parede. Parede é limite, ponto final. Acabou, filho. Nenhum de nós, seres humanos, pode dizer o que está acontecendo agora do outro lado dessa parede. Acabou. Ele vira o rosto para a parede.
e faz uso da única coisa que tinha: lágrimas. A lágrima cai, e quando a lágrima vem, ele faz uso do pretérito e está mais que imperfeito. Ele levanta a voz. Não foi campanha de 7 dias, foi oração de segundos ou minutos. Senhor, podre, ninguém sustentava o hálito, ninguém aguentava. O homem podre ora, e a sua voz rompe a atmosfera e chega com um cheiro suave diante de Deus. Senhor, lembra do que eu fiz. Eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto, ninguém teve coragem de fazer. Eu não quero morrer, Senhor. Quando chega lá em cima, aí Deus diz: a história mostra que esse cabo é crente, esse cabo é macho. A Bíblia diz que o profeta Isaías ainda estava no pátio. Aí Deus grita: Isaías, volta. Volta lá, Isaías. Diga essa aqui, é que ele não vai morrer mais não. Diga para quem está ao teu lado, diga: te prepara para receber de volta quem não acreditava em você, para ver ele ter que reconhecer que você não é nada, você é mais que tudo para Deus. Deus não desiste de você. Aí agora Isaías vem, mas Senhor, volta. A porta abre e agora já tem Pai do Senhor. Agora já tem reconhecimento da dinastia. Assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi: eu vi as tuas lágrimas e eu vi a tua oração. Você não vai morrer mais não, o Senhor está dizendo. Diga para quem está ao seu lado, diga: eu estou com dó de quem pensava que eu tinha morrido. Diga: vai ter que me ver e vai ter que trazer presente para mim. O mais comum era ele saltar da cama e agradecer, mas olha como ele é ousado. Podre, ele agora percebeu que Deus era com ele, que a enfermidade não era nada para Deus. Aí ele disse: Isaías, qual é o sinal que você vai me dar que eu vou ficar bom, vou sobreviver? Aí Isaías diz: olha, Deus está me dizendo que você pode escolher. A escada, os degraus naquela época, diz que a hora do dia era pela sombra, a sombra, e eles iam se posicionando. Então Isaías disse: Deus manda te perguntar se tu queres que a sombra avance ou a sombra do sol volte. Aí ele disse: para avançar é fácil, é só pisar no acelerador. Eu quero que volte. Isso nunca tinha acontecido no planeta. Deus parou o sol, mas não voltou à terra. Se você olhar a física hoje e a astronomia, a terra tem 2 movimentos principais: translação e rotação. Se você olhar a rotação da terra, parece inacreditável. A translação, a terra roda ou gira em torno do sol. A rotação é em torno do seu próprio eixo. Eu não quis acreditar, consultei físicos, porque a terra roda 1.700 aproximadamente quilômetros por hora. Um avião é 900 mil, se ele passar aqui você não vê. E a terra roda aproximadamente, gira 1.700 quilômetros por hora. Então, para a sombra do sol voltar, Deus ou tinha que pegar o sol com todos os seus milhões de graus, dizer: ei, volta aqui. Porque
uma parte está no sol, ou a outra da terra está na sombra. O mais provável é que a terra rodando 1.700 km por hora, agora Deus ia ter que frear, e como nunca aconteceu, rodá-la de volta, só para mostrar um crente podre que ele era Deus. É mole.